perguntar a opinião do deputado Rogério Marinho, do senador Rogério Marinho disso. Ele disse que a ex-primeira-dama do Brasil, a Michele Bolsonaro, não é incomível. Incomível ela não é. Disse o deputado André Janot. Olha o nível que isso chegou. O Gustavo Gaia já disse que a outra foi servida para os cafetões. Olha o nível. E imparável pode até ser, mas incomível ela não é. E depois começou a rir na postagem, nas redes sociais dele. Senador, qual a sua opinião sobre esse baixo nível na Câmara dos Deputados? Graças a Deus o Senado parece que se comporta um pouco diferente, mas esse baixo nível, um deputado do partido do senhor, outro agora que virou craque nesse tipo de situação nos últimos tempos, inclusive confessou que fez a rachadinha, a justificativa dele foi porque estava com dificuldade financeira, estava com o nome sujo, não podia receber dinheiro na conta e fez o errado e foi perdoado por isso, vai devolver 140 mil, ficou por isso mesmo. Qual a sua opinião sobre essas duas situações dessa semana, não é? Da declaração do presidente Lula, o senhor virou notícia nacional na Folha, depois no Poder 360, depois em todos os veículos, porque na reunião segunda-feira, segundo a Folha de São Paulo, o senhor chamou o presidente de senil, enfim, de não estar mais com as faculdades mentais em dia, de estar falando besteira demais. Qual a sua avaliação sobre isso? E o senhor disse isso mesmo do presidente Lula? Bom, primeiro saudar aí todos aqui que estão nos acompanhando, em especial essa militância que sempre nos acompanha, onde nós vamos, inclusive no seu programa. Agradecer aqui aos eleitores do PT, né, que ficam muito incomodados quando a gente tem a oportunidade de conversar um pouco, né, mas de maneira geral, a todos aqueles que lhe acompanham aqui. Bruno, é evidente que a política precisa ter civilidade, mesmo quando você faz uma crítica, por mais dura que ela seja, tem que haver um respeito entre as partes. Eu vou começar falando sobre o que eu disse em relação ao presidente Lula, né? Eu participei de um jantar com um pouco mais de 20 empresários, onde me foi dito previamente que não haveria gravação, nem seria divulgado o que estava sendo colocado, ou seja, era uma reunião in pectoris, né, interna. A minha surpresa foi que na quarta-feira pela manhã, a afirmação que eu havia feito, de fato, e é o que eu penso, acho que o presidente da República, ele tem cometido uma série de impropriedades, não que isso seja nenhuma novidade, apenas que houve uma escalada, né, e talvez em função, né, da forma como ele vem se comportando nos últimos anos, né, esse absoluto desprezo pela responsabilidade fiscal, essa vontade permanente de manter um grau de beligerância, de atrito, né, de conflito, né, acusando o tempo todo os outros pelos erros que ele comete, né, o aparelhamento da máquina pública que ele justifica com o argumento de que é necessário fazer política, e a política que ele faz é de mais baixo nível, né? Então é fato que eu tenho uma visão muito ruim do presidente Lula, mas é fato também, Bruno, que eu não falaria. Ele chamou o senhor aqui de baixinho desgraçado. Pois eu não falaria o que foi publicizado se eu soubesse que estava dando uma declaração pública, apesar de eu pensar exatamente isso. O senhor disse então? Disse, mas não para fazer a discussão pública. Ao contrário do presidente da República, que esteve aqui como candidato e me chamou, como você lembrou, com muita propriedade, de baixinho desgraçado no meu estado. Então eu tento manter a civilidade no debate, apesar de achar exatamente o que foi dito, foi transcrito, foi o que eu acho do presidente Lula. Senador, mas em Brasília, se o senhor fica à vontade se não quiser responder, partidários de partidos de esquerda, filiados, parlamentares, estou nem falando da oposição, estão dizendo exatamente isso que o senhor está dizendo, que o presidente se fechou, que só escuta a companheira, que não faz política e que não está batendo bem. É isso ou não é? E só emendando a pergunta, diante disso, até o que o BG falou, ele também, na hora, vão colocar ele para ser presidente mesmo que ele não queira? Eu não sei, porque essa é uma estratégia do campo oposto, né? Que a gente antagoniza, né? Há muita conversa em Brasília, Bruno, mas eu não vou entrar nesse grau de aprofundamento dessas conversas, né? Mas o fato é que o atual presidente, ele mostra claramente que não sabe muito bem onde quer chegar. O único projeto que ele empina, com muita segurança, aliás,
é um projeto de perpetuação do seu grupo no poder. E isso fica claro, porque para chegar a esse objetivo vale tudo, inclusive quebrar o Brasil, né? Destruir tudo que foi construído ao longo dos últimos anos. Me perguntaram nesse mesmo jantar, né, como a oposição se comporta e qual a principal ação que nós temos lá dentro do parlamento. Eu digo, a principal ação que nós temos é tentar preservar o legado, trabalhar na defesa, porque as conquistas macroeconômicas de reformas estruturantes que permitiram que o Brasil voltasse a crescer de forma consistente, todas elas estão sob ataque do governo atual.